Um mundo submerso, silenciado sob um oceano sem fim. Apenas o som das águas e o ranger da madeira ecoavam na vastidão. E se você fosse o único a testemunhar o recomeço da humanidade, o portador de uma promessa em meio ao juízo implacável, que fardo e que glória repousariam sobre seus ombros? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a luz da esperança divina e a força da fé inabalável preencham cada coração que nos acompanha nesta jornada de descobertas espirituais. Sejam todos bem-vindos, com alegria e reverência. Este é o canal Escrituras Bíblicas Reveladas, um espaço dedicado a mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus, transformando as narrativas sagradas em experiências imersivas que tocam a alma e renovam o espírito. Convidamos você, que anseia por um conhecimento mais profundo e uma conexão mais íntima com o Criador, a se inscrever em nosso canal. Curta este vídeo para que sua mensagem de fé alcance mais vidas. Compartilhe esta jornada com aqueles que você ama e deixe seu comentário qual a sua maior expectativa ao ouvir a história de Noé contada por ele mesmo. Preparem-se, pois estamos prestes a embarcar em um relato extraordinário, uma perspectiva única sobre um dos eventos mais cataclísmicos e redentores da história bíblica. As revelações que se seguirão podem transformar sua compreensão sobre a justiça, a misericórdia e os insondáveis caminhos de Deus. Eu vi o fim de um mundo e o começo de outro. As águas cobriram tudo o que eu conhecia, cada montanha, cada vale. Fui um construtor, um pregador, um sobrevivente. Mas para entenderem como cheguei à arca, é preciso que conheçam os dias que vieram antes, uma era de esplendor e profunda escuridão. Lembrou-me das histórias dos antigos, sussurradas ao pé da fogueira, sobre o princípio de todas as coisas. O Criador moldou os céus e a terra com sua palavra. Formou o primeiro homem, Adão, do pó, e soprou nele o fôlego da vida. Deu-lhe uma companheira, Eva, e um jardim de delícias. Mas a harmonia foi quebrada. Uma serpente astuta, um ser celestial caído em rebelião, sussurrou o engano, e a desobediência manchou a criação perfeita. A terra, antes um presente generoso, tornou-se madrasta. O Senhor Deus disse ao primeiro homem, como está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Maldita é a terra, por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos brotaram, e o pão passou a ser regado com o suor do rosto. Meus antepassados sentiram o peso dessa maldição em cada colheita difícil, em cada dia de labor exaustivo. 2 filhos nasceram a Adão e Eva no mundo fora do Éden: Caim, o lavrador, e Abel, o pastor. A inveja, fruto amargo da queda, envenenou o coração de Caim, e o sangue de Abel manchou a terra jovem, o primeiro grito de violência entre irmãos. E da linhagem de Caim, a maldade começou a se espalhar como uma sombra crescente, homens que se afastavam cada vez mais do Criador, construindo um mundo segundo seus próprios desejos. Mas a luz da esperança não se apagou. Através de Sete, outro filho de Adão, uma linhagem piedosa perseverou, homens e mulheres que buscavam invocar o nome do Senhor em meio à crescente corrupção. O mundo se dividiu. De um lado, a ostentação e a violência do outro, a busca humilde pela face de Deus. Os dias dos homens eram longos então. Meu bisavô Enoque caminhou tão perto de Deus que num mistério de fé o Criador o tomou para si, e ele não conheceu a morte. Enoque via a maldade ao seu redor e com ousadia profetizava sobre o juízo vindouro do Senhor. Seu filho, meu avô Matusalém, viveu a mais longa das vidas, testemunha de um mundo que se afogava em sua própria impiedade. O significado de seu nome, alguns diziam, era um presságio: quando ele morrer, virá. E a maldade se aprofundava. Seres celestiais, anjos que abandonaram sua primeira habitação, desceram à terra.
Uniram-se as filhas dos homens, e dessa união profana surgiram gigantes, os Nefilins, homens de força e renome, mas que apenas intensificaram a violência e a corrupção que já dominavam os corações. O mundo em que eu nasci era um lugar de beleza selvagem, mas também de uma escuridão que se adensava a cada geração. As comunidades cresciam, as habilidades humanas floresciam, construíam cidades, trabalhavam com metais, criavam música, mas o coração do homem se distanciava cada vez mais do Criador. A semente da rebelião, plantada no Éden, gerou uma floresta de impiedade. A influência daqueles seres celestiais caídos e de seus descendentes, os gigantes, os Nefilins, espalhou uma sombra de violência e orgulho sobre a terra. Eram valentes, homens de renome, mas sua força e fama serviam para afastar ainda mais os homens do Deus verdadeiro, levando-os à admiração de criaturas em vez do Criador. A terra se encheu de uma maldade que não conhecia limites. Vi com meus próprios olhos a depravação. Os pensamentos e intenções dos corações eram continuamente maus. A honestidade era escarnecida, a integridade esquecida. O engano e a manipulação tornaram-se a norma. As famílias, que deveriam ser refúgios de amor, tornaram-se campos de batalha de traição. Os vizinhos não se ajudavam, mas buscavam explorar uns aos outros. A lei do mais forte imperava, e a justiça era uma miragem distante. Era um mundo consumido por desejos egoístas, onde cada um vivia para si, e a fundação da sociedade se esfarelava sob o peso da malevolência. E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Assim está registrado em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Imagine a dor no coração do Criador ao contemplar sua obra mais preciosa tão desfigurada, a joia de sua criação chafurdando na lama do pecado. A tristeza divina era profunda, um pesar que transcendia a compreensão humana, como um pai com o coração partido pelas ações de um filho rebelde, mas infinitamente amplificado. Então o Senhor declarou, e suas palavras ecoaram com a gravidade de um juízo iminente: destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis, capítulo 6, versículo 7. O Espírito do Senhor não contenderia para sempre com os homens. Um tempo limite fora estabelecido. O juízo estava a caminho. Mas em meio a essa escuridão universal, uma pequena luz de esperança ainda bruxuleava. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Sim, eu, Noé, no meio de uma geração que havia virado as costas para Deus, fui considerado justo, íntegro entre os meus contemporâneos. Eu caminhava com Deus, buscando sua face, esforçando-me por seguir seus caminhos, assim como meu bisavô Enoque havia feito. Minha família e eu nos guardamos das uniões profanas e da corrupção que assolavam o mundo. Meu pai Lameque, ao me dar o nome de Noé, profetizou dizendo como lemos em Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Eu nasci com um propósito, um chamado para trazer alívio e consolo a um povo que gemia sob o peso da maldição e do pecado. Mas naquele momento eu ainda não compreendia a magnitude do que estava por vir, nem como esse consolo se manifestaria. Eu via a terra cheia de violência, de desprezo pela santidade da vida, de uma ganância insaciável pelo poder. A corrupção era como um câncer que se alastrava por todos os cantos. E Deus, em sua justiça, via tudo. Ele me revelaria seus planos, seus juízos, mas também sua incomparável graça. O mundo estava à beira de uma purificação como nunca antes vista, e eu,
um simples homem que buscava andar com seu Criador, seria uma peça central em seus desígnios insondáveis. Eu andava com Deus e Ele via o meu coração. Em meio a um mundo que se afogava em sua própria maldade, o Criador olhou para mim, um simples homem, e decidiu me revelar seus insondáveis desígnios. Lembrou-me daquele dia como se fosse hoje. A voz do Altíssimo ecoou em meu espírito, não com a fúria de um juiz implacável, mas com a tristeza de um pai que via sua criação se perder. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, ele me disse, e suas palavras pesavam como montanhas. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Um decreto terrível, um juízo necessário. E então ele me confiou uma tarefa que desafiava a imaginação, uma missão que definiria o resto da minha vida e o futuro da humanidade. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, ordenou o Senhor. E ele me deu as medidas exatas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Deveria ter compartimentos, 3 andares e uma única janela no alto e uma porta ao lado. Eu deveria revesti-la por dentro e por fora com betume para torná-la impenetrável às águas que viriam. Você consegue imaginar o peso dessa revelação, a magnitude de tal empreendimento para um homem só? O propósito daquela imensa embarcação era, claro, preservar a vida. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Mas comigo ele estabeleceria sua aliança. Eu, minha esposa, meus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé e suas esposas, entraríamos na arca, e não apenas nós. De todos os seres viventes, de toda a carne, eu deveria trazer 2 de cada espécie para dentro da arca, macho e fêmea, para conservá-los vivos. Das aves, segundo suas espécies. Dos animais, segundo suas espécies. De todo o réptil da terra, segundo sua espécie. E deveria ajuntar e armazenar todo tipo de alimento para nós e para eles. Assim me falou o Senhor. E eu? Que poderia eu fazer se não obedecer? Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 6, versículo 22. A fé não é apenas acreditar no que não se vê, mas agir de acordo com essa crença, mesmo quando o mundo inteiro te chama de louco. Os anos que se seguiram foram de trabalho árduo e incessante. Dia após dia, sob o sol escaldante ou a chuva fina, o som do machado e do martelo ecoava pela terra. A madeira de gofer era cortada, lavrada, encaixada. O betume fervia, exalando seu cheiro forte, enquanto selávamos cada fresta. Meus filhos me ajudavam, e talvez até meu avô Matusalém e meu pai Lameque, em seus últimos anos, tenham contribuído com sua força ou sabedoria. Mas o mundo ao nosso redor... o mundo! Eles viam aquela estrutura colossal tomando forma em terra seca, longe de qualquer grande rio ou mar, e zombavam. Noé, o velho louco, cochichavam. Constrói um barco para um dilúvio que nunca virá. Suas risadas ecoavam, mas eu não podia me deter. Eu não era apenas um construtor, eu era um pregador da justiça, como os escritos posteriores me chamariam. Adverti sobre o juízo vindouro, clamei por arrependimento, mas meus ouvidos encontravam apenas corações endurecidos. Suas vidas continuavam como sempre comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, alheios ao perigo iminente. 120 anos, dizem alguns, foi o tempo que o Espírito de Deus concedeu. O tempo que levei para construir e para que o mundo tivesse chance de se arrepender. 120 anos de fé contra a lógica do mundo. 120 anos de obediência a uma voz que apenas eu e minha família ouvíamos com clareza.
como perseverar em um chamado divino quando todos ao seu redor duvidam e escarnecem? Só posso dizer que a graça daquele que me chamou era o meu sustento diário. À medida que a arca se aproximava da conclusão, a presença de meus antepassados se esvaía. Meu pai Lameque partiu desta vida. Até mesmo meu avô Matusalém, o homem que viveu mais tempo sobre a terra, fechou seus olhos antes que as águas viessem. Talvez o Criador, em sua misericórdia, os tenha poupado da angústia do dilúvio. Eu ficava com minha casa para enfrentar o que viria. Então, o dia finalmente chegou. O Senhor me falou novamente, como lemos em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Ele me instruiu a levar 7 pares de cada animal limpo, o macho e sua fêmea, e um par de cada animal que não era limpo. Também das aves dos céus, 7 pares. Tudo para conservar a semente viva sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, ele anunciou: farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. A contagem regressiva havia começado. 7 dias. O ar parecia mais pesado, carregado de uma expectativa quase palpável. Os animais, movidos por um instinto que só o Criador poderia implantar, começaram a chegar. De todas as direções, em pares organizados, eles vieram e entraram na arca como Deus me havia ordenado. O leão caminhando perto do cordeiro, a águia junto à pomba. Uma procissão silenciosa e solene, um testemunho vivo da iminência do juízo e da provisão divina para a salvação. Os 7 dias se passaram como uma eternidade suspensa. Cada nascer do sol trazia consigo uma calma tensa, o silêncio que precede a tempestade. Os últimos pares de animais, guiados por uma sabedoria que não lhes era própria, adentraram a segurança da arca. Minha esposa, meus filhos, Sem, Cam e Jafé e suas esposas, estávamos todos reunidos naquele imenso refúgio de madeira. O ar lá dentro era uma mistura de cheiro de madeira de gofer, feno e a respiração de inúmeras criaturas. Podia-se ouvir o murmúrio dos animais, o bater de asas das aves, uma sinfonia da criação prestes a ser preservada. Eu tinha 600 anos de vida quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia 17 do 2º mês daquele ano, eu e toda a minha casa entramos na arca, como o Senhor me ordenara. De animais limpos e dos animais que não eram limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de mim na arca, macho e fêmea. Os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus me havia ordenado. Então, algo extraordinário e solene aconteceu. A porta da arca, aquela única entrada para a salvação, não foi fechada por minhas mãos, nem pelas mãos de meus filhos. O Senhor a fechou por fora. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Um ato divino selando nosso destino lá dentro e o destino do mundo lá fora. Aquela porta fechada era para nós a garantia da proteção de Deus para o mundo exterior. O fim da oportunidade. Vocês já se sentiram seguros por uma porta que Deus fechou, protegendo-os de um perigo exterior, mesmo que isso significasse uma dolorosa separação? E a chuva começou. No princípio, gotas tímidas, depois uma cortina densa e implacável. Por 40 dias e 40 noites, os céus se desfizeram em água. Mas não era apenas chuva. Naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Águas subiam da terra e águas desciam do céu. Um cataclismo de proporções inimagináveis. O som era ensurdecedor, o rugido da tempestade, o trovão contínuo, o impacto da água contra a arca. As águas cresceram e levantaram a arca, e ela começou a flutuar sobre a face da terra. O mundo que eu conhecia desaparecia rapidamente sob o mar crescente. As águas prevaleceram e aumentaram grandemente.
A arca era erguida cada vez mais alto, navegando sobre um oceano sem praias. E as águas foram tão poderosas sobre a terra que todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que estava em terra seca morreu. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, gado, feras, todo o enxame de répteis que se arrastavam sobre a terra, e todo o homem. Tudo foi desfeito de sobre a face da terra. Só eu permaneci, e os que comigo estavam na arca. Gênesis capítulo 7, versículos 21 a 23. É possível contemplar a justiça de Deus em sua totalidade, mesmo quando ela se manifesta de forma tão avassaladora e terrível. Dentro da arca, éramos um microcosmo da criação, um santuário flutuante em meio à destruição universal. Cuidávamos dos animais, distribuíamos o alimento armazenado e em nossos corações uma mistura de temor, reverência e uma dependência absoluta do Deus que nos havia separado. Ouvíamos o bramido das águas lá fora, sentíamos o balanço constante da arca e sabíamos que nossa sobrevivência estava unicamente nas mãos dele. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Um longo período de espera, de incerteza sobre o que encontraríamos quando tudo aquilo passasse. A terra, como a conhecíamos, não existia mais. Estávamos suspensos entre um mundo perdido e um mundo ainda por vir, confiando na promessa daquele que é fiel. A vida dentro da arca era uma rotina de fé e esperança, enquanto lá fora o juízo divino seguia seu curso implacável. A escuridão do mundo submerso contrastava com a pequena luz de vida que Deus preservava conosco, um testemunho de que mesmo na mais severa demonstração de sua justiça, a misericórdia ainda encontrava um caminho. 150 dias as águas prevaleceram, cobrindo a face da terra. Dentro da arca, o tempo parecia suspenso, uma longa noite de espera e confiança. Então, como está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 1, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e de toda a criação que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Oh, que alívio indescritível! Sentir o primeiro sopro daquele vento, saber que o Criador não nos havia esquecido. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam e a chuva cessou. As águas foram minguando e retrocedendo continuamente. E no 7º mês, no dia 17, a arca repousou sobre os imponentes montes de Ararat. Ainda havia muita água, mas a solidez da montanha sob nós era a primeira promessa de terra firme. Aos poucos, no 10º mês, os cumes de outras montanhas começaram a emergir, como ilhas escuras num oceano sem fim. Após 40 longos dias, abri a janela que fizera na arca. Soltei um corvo que ia e voltava até que as águas se secassem de sobre a terra. Depois, enviei uma pomba para ver se as águas tinham minguado. Mas a pomba não achou repouso para a planta do seu pé e voltou para mim na arca. Esperei mais 7 dias e novamente enviei a pomba. Ela retornou ao entardecer e eis que em seu bico trazia uma folha nova de oliveira. Meu coração exultou. Eu soube então que as águas haviam diminuído. Esperei ainda outros 7 dias e soltei a pomba e esta não mais tornou a mim. No ano 601 da minha vida, no primeiro dia do primeiro mês, as águas se secaram de sobre a terra. Tirei a cobertura da arca e olhei a superfície do solo. Estava seca. Contudo, esperamos. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Então falou Deus a mim, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo o animal que está contigo, de toda a carne de aves e de gado, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, para que povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra.
Gênesis, capítulo 8, versículos 15 a 17. Com o coração transbordando de gratidão, saímos. Eu, minha esposa, meus filhos, minhas noras, e conosco toda a profusão de vida que fora preservada. O ar fresco, o cheiro da terra úmida, a vastidão de um mundo lavado e silencioso diante de nós. Meu primeiro ato foi edificar um altar ao Senhor. Tomei de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereci holocaustos sobre o altar. Um aroma suave subiu aos céus, um sacrifício de adoração e reconhecimento. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículos 21 e 22. Que promessa confortadora para um mundo recém-nascido. Deus nos abençoou, a mim e a meus filhos, e nos ordenou: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Ele estabeleceu seu pacto conosco e com nossos descendentes e com toda criatura vivente. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 9 e 11. E como sinal visível dessa aliança eterna, ele disse: o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris, uma pintura divina de esperança e fidelidade. A vida recomeçou. Tornei-me lavrador e plantei uma vinha. Mas a fraqueza humana mesmo em um mundo purificado. Bebi do vinho, embriaguei-me e fiquei nu em minha tenda. Meu filho Cam viu minha nudez e, sem o devido respeito, contou a seus irmãos. Sem e Jafé, porém, cobriram-me com honra. Desse ato resultaram consequências para suas descendências, uma lembrança dolorosa de que o pecado ainda residia no coração do homem. Meus filhos se espalharam e deles toda a terra foi povoada. Mas com o tempo, a soberba novamente tentou se erguer, como na planície de Sinar, onde homens quiseram construir uma torre que alcançasse os céus. O Criador, porém, confundiu suas línguas e os dispersou, reafirmando sua soberania. Minha vida foi um testemunho da justiça e da misericórdia de Deus. Vi a profundidade do pecado humano, mas também a insondável graça divina que provê escape e recomeço. Por fé, adverti sobre coisas ainda não vistas e, com temor, construí um refúgio para a salvação da minha casa. A história de Noé ecoa através dos séculos, um poderoso lembrete da santidade de Deus, de seu juízo sobre o pecado, mas, acima de tudo, de sua graça que preserva e restaura. Noé achou graça e, através dele, a humanidade teve uma nova chance. Hoje, essa graça se manifesta de forma ainda mais gloriosa na pessoa de Jesus Cristo, a verdadeira arca de salvação para todos que nele creem. Amados, o dilúvio de pecado ainda assola o mundo, mas Deus proveu um refúgio seguro em seu Filho. Se você sente o peso de seus erros e anseia por um recomeço, por uma vida purificada e com propósito eterno, convidamos você a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Encorajamos você a buscar uma comunidade de fé, uma igreja onde a palavra de Deus é vivida e ensinada. Ali você encontrará apoio, crescimento e a oportunidade de servir ao lado de outros que também foram alcançados pela graça. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Noé. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe nova luz à sua compreensão das Escrituras, pedimos que se inscreva no canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Curta este vídeo e compartilhe-o com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se você assistiu até aqui, comente: eu estou comprometido com a verdade,
que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Que a fidelidade de Deus, que guardou Noé em meio à tempestade, seja o seu refúgio e a sua força, hoje e sempre. Amém.